Tarzão Indomável, por Edgar Rice Burroughs. Capítulo 1. Assassinato e saque. O Hauptmann Fritz Schneider caminhava cansado pelos corredores súmbrios da floresta escura. O suor escorria pela sua cabeça em forma de balas e se acumulava em sua mandíbula pesada e pescoço robusto. Seu tenente marchava ao lado dele, enquanto o subtenente von Goes vinha atrás, acompanhando com um punhado de askaris os carregadores cansados e quase exaustos, que os soldados negros, seguindo o exemplo de seu oficial branco, encorajavam com as pontas afiadas das baionetas e os coronhões de metal dos rifles. Não havia carregadores ao alcance do Hauptmann Schneider, então ele descarregou seu baço prussiano sobre os askaris mais próximos, porém com maior precaução, já que esses homens portavam rifles carregados, e os 3 brancos estavam sozinhos com eles no coração da África. À frente do Hauptmann marchava metade de sua companhia, atrás dele a outra metade, assim os perigos da selva selvagem eram minimizados para o capitão alemão. No fronte da coluna cambaleavam 2 selvagens nus presos um ao outro por uma corrente no pescoço. Estes eram os guias nativos recrutados para o serviço da Kultur, e sobre seus pobres corpos machucados, a marca da Kultur se revelava em diversas feridas e hematomas cruéis. Assim, mesmo na África mais sombria, a luz da civilização alemã começava a se refletir sobre os nativos indignos, assim como, no mesmo período, no outono de 1914, ela derramava seu glorioso brilho sobre a Bélgica às trevas. É verdade que os guias haviam levado o grupo por caminhos errados, mas este é o modo da maioria dos guias africanos. Também não importava que a causa de seu fracasso fosse a ignorância e não a má intenção. Bastava Hauptmann Fritz Schneider saber que estava perdido na selva africana e que tinha à disposição seres humanos menos poderosos que ele, que poderiam ser feitos para sofrerem através da tortura. O fato de não tê-los matado imediatamente se devia em parte a uma tênue esperança de que eles pudessem eventualmente ser o meio de tirá-lo de suas dificuldades e em parte ao fato de que, enquanto vivessem, ainda poderiam ser feitos para sofrer. As pobres criaturas, esperando que a sorte lhes conduzisse finalmente pelo caminho certo, insistiam que conheciam a direção e assim avançavam por uma floresta sombria ao longo de uma trilha tortuosa de caça, profundamente marcada pelos pés de inúmeras gerações dos selvagens habitantes da selva. Ali tanto, o elefante, percorria seu longo caminho do banho de poeira até a água. Ali Buto, o rinoceronte, tropeçava às cegas em sua majestade solitária, enquanto à noite os grandes felinos caminhavam silenciosamente sobre suas patas almofadadas sob o denso dossel das árvores que se estendiam, em direção à ampla planície além, onde encontravam sua melhor caça. Foi na borda desta planície, que surgiu de repente inesperadamente diante dos olhos dos guias, que seus corações tristes bateram com esperança renovada. Aqui o Hauptmann soltou um profundo suspiro de alívio, pois, depois de dias de vagar sem esperança por uma selva quase impenetrável, a ampla vista de gramados ondulantes salpicados aqui e ali com bosques abertos como parques e, à distância, a linha sinuosa de arbustos verdes que indicavam um rio, aparecia para o europeu como um verdadeiro paraíso. O Uno sorriu aliviado, trocou uma palavra alegre com seu tenente e então examinou a ampla planície com seus binóculos. De um lado para o outro, eles percorreram a terra ondulante até que, finalmente, fixaram o olhar em um ponto perto do centro da paisagem e próximo aos contornos verdes do rio. Estamos com sorte, disse Schneider a seus companheiros. Vocês conseguem ver. O tenente, que também estava observando através de seus próprios binóculos, finalmente os fixou no mesmo ponto que havia chamado a atenção de seu superior. Sim, disse ele, uma fazenda inglesa. Deve ser a de Greystoke, pois não há outra nesta parte da África Oriental Britânica. Deus está conosco, capitão. Encontramos o Shen inglês muito antes que ele possa saber que seu país está em guerra com o nosso, respondeu Schneider. Que ele seja o primeiro a sentir a mão de ferro da Alemanha. Esperemos que ele esteja em casa, disse o tenente, para que possamos levá-lo conosco quando nos apresentarmos ao Kraut em Nairobi. Será realmente bom para o Hauptmann Fritz Schneider se ele trouxer o famoso Tarzan dos macacos como prisioneiro de guerra. Schneider sorriu e estufou o peito. Você está certo, meu amigo, disse ele. Será bom para nós dois, mas terei que viajar muito para alcançar o general Kraut antes que ele chegue a Mombasa. Esses porcos ingleses com seu exército desprezível farão um bom progresso rumo ao Oceano Índico. Foi com um ânimo melhor que a pequena força partiu pelo campo aberto em direção aos arrumados e bem cuidados edifícios da fazenda de John Clayton, Lord Greystoke, mas a decepção seria o seu destino, já que nem Tarzan dos macacos nem seu filho estavam em casa. Lady Jane, ignorante do fato de que existia um estado de guerra entre a Grã-Bretanha e a Alemanha, recebeu os oficiais de forma muito hospitaleira e deu ordens, através de seu confiável Vaziri, para preparar um banquete para os soldados negros do inimigo. Muito a leste, Tarzan dos macacos estava viajando rapidamente de Nairobi em direção à fazenda. Em Nairobi,
Ele receberá notícias da Guerra Mundial que já havia começado, e antecipando uma invasão imediata da África Oriental Britânica pelos alemães, apressava-se para casa para levar sua esposa a um lugar mais seguro. Com ele estavam cerca de 20 de seus guerreiros de ébano, mas o progresso desses lenhadores treinados e endurecidos era muito lento para o homem macaco. Quando a necessidade exigia, Tarzan dos macacos se livrava da fina camada de sua civilização, com ela, das roupas que eram seu distintivo. Num instante, o polido cavalheiro inglês revertia ao homem macaco nu. Sua companheira estava em perigo. Por enquanto, esse único pensamento dominava. Ele não pensava nela como Lady Jane Greystoke, mas como a fêmea que havia conquistado pela força de seus músculos de aço, e que precisava manter e proteger pelo mesmo poder ofensivo. Não era um membro da Câmara dos Lordes que se movia rápida e seriamente pela floresta emaranhada ou caminhava incansavelmente pelas extensas planícies abertas. Era um grande macaco movido por um único propósito que excluía quaisquer pensamentos de fadiga ou perigo. O pequeno Manu, o macaco, resmungando e tagarelando nas terras altas da floresta, o viu passar. Fazia muito tempo desde que ele tinha visto assim o grande Tarmangani nu e sozinho percorrendo a selva. Barba branca e grisalha tinha Manu, o macaco, e aos seus olhos velhos e turvos veio o fogo da lembrança daqueles dias em que Tarzan dos macacos reinava supremo, senhor da selva, sobre toda a miríade de vidas que pisavam a vegetação entre os troncos das grandes árvores, ou voavam, ou balançavam, ou escalavam nas copas até o ponto mais alto das terras altas mais elevadas. E Numa, o leão, deitado para o dia próximo à caça da noite anterior, piscou os olhos amarelos verdeados e balançou o rabo cor de areia ao captar o rastro do cheiro de seu antigo inimigo. Tarzan também não era insensível à presença de Numa ou Manu, nem de qualquer uma das muitas feras da selva que ele encontrava em sua rápida fuga para o oeste. Nenhuma partícula de sua superficial investigação da sociedade inglesa tinha embotado suas maravilhosas faculdades sensoriais. Seu nariz havia detectado a presença de Numa, o leão, mesmo antes de o majestoso rei das feras perceber sua passagem. Ele tinha ouvido o barulhinho de Manu e até o suave farfalhar dos arbustos se abrindo onde Cheta passou, antes que qualquer um desses animais alertas percebesse sua presença. Mas, por mais aguçados que fossem os sentidos do homem macaco, por mais rápido que fosse seu progresso através do território selvagem que o acolhia, por mais poderosos que fossem os músculos que o sustentavam, ele ainda era mortal. O tempo e o espaço impunham-lhe seus limites inexoráveis. Nem havia outro que percebesse essa verdade com mais intensidade do que Tarzan. Ele se irritava e se angustiava por não poder viajar com a rapidez do pensamento e porque aqueles longos e tediosos quilômetros à sua frente exigiriam horas e horas de esforço incansável antes que finalmente pudesse balançar do galho final da floresta marginal para a planície aberta, à vista de seu objetivo. Demorou dias. Mesmo que ele ficasse acordado à noite por poucas horas e deixasse ao acaso a chance de encontrar carne diretamente em seu caminho, Sivapi, o antílope, ou ota, o javali, cruzasse em seu caminho quando ele estava faminto. Ele comia, parando apenas tempo suficiente para matar e cortar um bife. Então, finalmente, a longa jornada chegava ao fim e ele estava atravessando o último trecho de floresta densa que delimitava sua propriedade ao leste. E então essa floresta foi atravessada e ele se encontrou à beira da planície, olhando para suas amplas terras em direção à sua casa. À primeira vista, seus olhos se estreitaram e seus músculos se tensionaram. Mesmo àquela distância, ele podia perceber que algo estava errado. Uma fina espiral de fumaça se erguia à direita do bangalô, onde antes estavam os celeiros. Mas agora não havia mais celeiro. E da chaminé do bangalô, de onde a fumaça deveria sair, nada surgia. Mais uma vez, Tarzan dos macacos avançava rapidamente, desta vez ainda mais veloz do que antes, pois agora era impulsionado por um medo sem nome, mais fruto da intuição do que da razão. Assim como os animais, Tarzan dos macacos parecia possuir um sexto sentido. Muito antes de alcançar o bangalô, ele já quase conseguia imaginar a cena que finalmente se revelaria diante de seus olhos. Silenciosa e deserta estava a casa coberta de videiras. Brasas fumegantes marcavam o local de seus grandes celeiros. Desapareceram as cabanas de palha de seus robustos servos. Vazios os campos, pastos e currais. Aqui e ali, abutres levantavam voo e circulavam sobre os cadáveres de homens e animais. Foi com um sentimento quase semelhante ao terror que ele já havia experimentado que o homem macaco finalmente se forçou a entrar em sua casa. A primeira visão que encontrou diante de seus olhos pintou uma névoa vermelha de ódio e sede de sangue em sua visão, pois ali, crucificado contra a parede da sala de estar, estava Vazimbo, filho gigante do fiel Moviro. Por mais de um ano, guarda-costas pessoal da Lady Jane. Os móveis revirados e destroçados do quarto,
As poças marrons de sangue seco no chão e as marcas de mãos ensanguentadas nas paredes e na madeira evidenciavam algo da terribilidade da batalha que havia sido travada dentro das estreitas paredes do apartamento. Sobre o piano de cauda pequeno estava o cadáver de outro guerreiro negro, enquanto diante da porta do boudoir de Lady Jane estavam os corpos de mais 3 fiéis servos dos Greystoke. A porta desse quarto estava fechada. Com os ombros caídos e os olhos apagados, Tarzan permanece olhando, perplexo, para o painel insensível que escondia dele aquele horrível segredo que ele nem ao menos ousava imaginar. Lentamente, com pés de chumbo, ele se moveu em direção à porta. Tateando, sua mão alcançou a maçaneta. Assim ele permaneceu por mais um longo minuto, e então, com um gesto repentino, endireitou sua enorme estatura, jogou para trás os ombros poderosos e, com a cabeça erguida destemidamente, abriu a porta e atravessou o limiar para o quarto que guardava para ele as memórias e associações mais queridas de sua vida. Nenhuma mudança de expressão cruzou seus traços severos e austeros enquanto ele atravessava o quarto e se punha ao lado do pequeno sofá e da forma inanimada que jazia de bruços sobre ele, a coisa imóvel e silenciosa que havia pulsado com vida, juventude e amor. Nenhuma lágrima ofuscava o olhar do homem macaco, mas o Deus que o deixou sozinho podia conhecer os pensamentos que passavam por aquele cérebro ainda meio selvagem. Por muito tempo ficou ali apenas olhando para o corpo morto, carbonizado além do reconhecimento, e então se abaixou e o levantou nos braços. Ao virar o corpo e ver o quão horrivelmente a morte havia sido causada, ele sondou naquele instante as profundezas mais profundas da dor, horror e ódio. Também não exigiu a prova do rifle alemão quebrado na sala externa, ou do boné de serviço rasgado e manchado de sangue no chão, para dizer quem havia sido o autor desse crime horrível e inútil. Por um momento, ele esperou contra todas as esperanças que o cadáver carbonizado não fosse o de sua companheira, mas quando seus olhos descobriram e reconheceram os anéis em seus dedos, o último e tênue raio de esperança o abandonou. Em silêncio, com amor e reverência, ele enterrou, no pequeno jardim de rosas que fora o orgulho e o amor de Jane Clayton, o corpo pobre e carbonizado, e ao lado dele os grandes guerreiros negros que deram suas vidas tão inutilmente na proteção de sua patroa. Em um lado da casa, Tarzan encontrou outras sepulturas recém-feitas e nelas procurou evidências finais da identidade dos verdadeiros autores das atrocidades que haviam sido cometidas ali durante sua ausência. Aqui ele desenterrou os corpos de uma dúzia de ascaris alemães e encontrou em seus uniformes os distintivos da companhia e do regimento aos quais pertenciam. Isso era suficiente para o homem-up. Oficiais brancos haviam comandado esses homens, e não seria uma tarefa difícil descobrir quem eram. Retornando ao jardim de rosas, ele ficou entre as flores e arbustos pisoteados pelos hunos, acima do túmulo de seus mortos com a cabeça baixa. Permaneceu ali em um último adeus silencioso. À medida que o sol se punha lentamente atrás das imponentes florestas do oeste, ele se afastou devagar, seguindo a trilha ainda visível de Hauptmann Fritz Schneider e sua companhia ensanguentada. O sofrimento dele era o do bruto mudo silencioso, mas, embora sem voz, não menos pungente. A princípio, sua imensa dor entorpecia suas outras faculdades de pensamento. Seu cérebro estava tão sobrecarregado pela calamidade que reagia a apenas uma única sugestão objetiva: ela está morta. Ela está morta. Ela está morta. Repetidamente, essa frase martelava monotonamente em seu cérebro uma dor surda e pulsante, e ainda assim, mecanicamente, seus pés seguiam o trilho de seu algoz enquanto, subconscientemente, todos os seus sentidos permaneciam atentos aos perigos onipresentes da selva. Gradualmente, o trabalho de seu grande sofrimento deu origem a outro sentimento tão real, tão tangível, que parecia um companheiro caminhando ao seu lado. Era o ódio, e lhe trouxe uma medida de consolo e conforto, pois era um ódio sublime que o enobrecia assim como enobreceu milhares de outros desde então. O ódio da Alemanha e dos alemães centrou-se, é claro, no assassino de sua companheira, mas incluía tudo que era alemão, animado ou inanimado. À medida que o pensamento se firmava nele, ele fez uma pausa, e erguendo o rosto para Goro, a lua, amaldiçoou com a mão erguida os autores do crime horrível que havia sido cometido naquele bangalô outrora pacífico atrás dele, e amaldiçoou seus progenitores, sua descendência e toda a sua espécie, enquanto fazia em silêncio um juramento de guerrear contra eles implacavelmente até que a morte o alcançasse. Seguiu-se quase imediatamente uma sensação de contentamento, pois, onde antes o seu futuro parecia ao máximo um vazio, agora estava cheio de possibilidades cuja contemplação lhe trazia, se não felicidade, ao menos um alívio da dor absoluta, pois diante dele estava uma grande obra que ocuparia seu tempo. Despojado não apenas de todos os símbolos exteriores da civilização, Tarzan também havia regressado moral e mentalmente ao estado de fera selvagem na qual fora criado. Sua civilização nunca fora mais do que uma aparência,
mantida por ele para agradar aquela que amava, pois acreditava que isso a deixaria mais feliz ao vê-lo assim. Na realidade, ele sempre teve profundo desprezo pelas evidências externas da chamada cultura. Para Tarzan dos macacos, civilização significava uma restrição da liberdade em todos os aspectos: liberdade de ação, liberdade de pensamento, liberdade de amar, liberdade de odiar. Ele detestava roupas, coisas desconfortáveis, horríveis, restritivas, que de alguma forma o lembravam das amarras que prendiam os pobres seres que viviam em Londres e Paris a vida que levavam. As roupas eram os emblemas daquela hipocrisia pela qual a civilização representava uma pretensão de que os que as vestiam sentiam vergonha do que as roupas cobriam, da forma humana feita à semelhança de Deus. Tarzan sabia quão boba e patética a classe inferior dos animais parecia com as vestimentas da civilização, pois ele havia visto várias criaturas pobres assim vestidas em diferentes espetáculos itinerantes na Europa, e também sabia quão bobo e patético o homem parecia nelas, já que os únicos homens que ele tinha visto nos primeiros 20 anos de sua vida eram, como ele mesmo, selvagens nus. O homem-símio tinha uma admiração aguçada por um corpo bem musculoso e bem proporcionado, seja de leão, de antílope ou de homem, e sempre lhe fora incompreensível como roupas poderiam ser consideradas mais bonitas do que uma pele clara, firme e saudável, ou como casaco e calças poderiam ser mais graciosos do que as suaves curvas de músculos arredondados brincando sob uma pele flexível. Na civilização, Tarzan tinha encontrado ganância, egoísmo e crueldade muito além daquilo que conhecera em sua conhecida e selvagem selva, e embora a civilização lhe tivesse dado sua companheira e vários amigos que ele amava e admirava, ele nunca a tinha aceitado como você e eu, que pouco ou nada conhecemos além disso. Então foi com uma sensação de alívio que ele agora abandonou definitivamente tudo o que ela representava, e voltou para a selva mais uma vez, apenas com sua tanga e armas. A faca de caça de seu pai estava pendurada no quadril esquerdo, seu arco e seu carcas de flechas estavam cruzados sobre os ombros, enquanto ao redor do peito, por cima de um ombro e por baixo do braço oposto, estava enrolada a longa corda de capim sem a qual Tarzan teria se sentido tão nu quanto você se sentiria se fosse subitamente lançado em uma estrada movimentada vestindo apenas uma roupa térmica completa. Uma pesada lança de guerra, que ele às vezes carregava em uma mão e outras vezes pendurada por uma correia no pescoço, de modo que ficasse sobre suas costas, completava seu armamento e vestimenta. Um medalhão cravejado de diamantes com as fotos de sua mãe e de seu pai, que ele sempre usará até dá-lo como um sinal de sua mais profunda devoção a Jane Clayton antes de seu casamento, estava desaparecido. Ela sempre usará aquilo desde então, mas não estava em seu corpo quando ele a encontrou morta em seu boudoir, de modo que agora sua busca por vingança incluía também a busca pelo treco roubado. Por volta da meia-noite, Tarzan começou a sentir o desgaste físico de suas longas horas de viagem e a perceber que mesmo músculos como os seus tinham seus limites. Sua perseguição aos assassinos não foi caracterizada por uma velocidade excessiva, mas sim mais de acordo com sua atitude mental, marcada por uma determinação obstinada de exigir dos alemães mais do que um olho por um olho e mais do que um dente por um dente, o elemento tempo entrando apenas de forma limitada em seus cálculos. Internamente, assim como externamente, Tarzan havia retornado à fera, e, na vida das feras, o tempo, como um aspecto mensurável da duração, não tem significado. A fera interessa-se ativamente apenas pelo agora, e como é sempre agora e sempre será, há uma eternidade de tempo para a realização dos objetivos. O homem macaco, naturalmente, tinha uma compreensão um pouco mais ampla das limitações do tempo, mas, como as feras, ele se movia com uma majestosa deliberação quando nenhuma emergência o forçava a uma ação rápida. Tendo dedicado sua vida à vingança, a vingança se tornou seu estado natural e, portanto, não havia emergência. Então ele tomou seu tempo em sua perseguição. Que ele não tivesse descansado antes se devia ao fato de que não sentia cansaço, sua mente estando ocupada por pensamentos de dor e vingança, mas agora ele percebeu que estava cansado. E então procurou um gigante da selva que o havia abrigado em mais de uma única noite na selva. Nuvens escuras movendo-se rapidamente pelo céu, de vez em quando, eclipsavam o rosto brilhante de Goro, a lua, e alertavam o homem macaco sobre a tempestade iminente. Nas profundezas da selva, as sombras das nuvens produziam uma escuridão tão intensa que quase podia ser sentida, uma escuridão que, para você e para mim, poderia ser aterrorizante, acompanhada do farfalhar das folhas e do estalar dos galhos, e por intervalos ainda mais sugestivos de completo silêncio, nos quais a imaginação mais tosca poderia conjurar feras espreitando, tensas para o ataque fatal, mas através disso, Tarzan passava despreocupado, embora sempre atento. Agora ele balançou-se levemente para os terraços inferiores das árvores que se estendiam acima quando algum sentido sutil o avisou de que Numa jazia sobre uma presa diretamente em seu caminho,
Univamente ele saltou levemente para um lado quando Buto, o rinoceronte, avançava pesadamente em sua direção pela trilha estreita e profundamente marcada, pois o homem macaco, pronto para lutar ao menor pretexto da necessidade, evitava conflitos desnecessários. Quando ele finalmente se balançou até a árvore que procurava, a lua estava encoberta por uma nuvem pesada, e o topo das árvores se agitava loucamente em um vento que aumentava constantemente, cujo sussurro abafava os ruídos menores da selva. Tarzan subiu em direção a uma robusta bifurcação, onde há muito tempo havia colocado e fixado uma pequena plataforma de galho. Estava muito escuro agora, mais escuro ainda do que antes, pois quase todo o céu estava coberto por nuvens espessas e negras. Presentemente, a besta humana fez uma pausa, suas narinas sensíveis se dilatando enquanto ele farejava o ar ao seu redor. Então, com a rapidez e agilidade de um gato, ele saltou para fora, pousando em um galho oscilante, saltou para cima através da escuridão, alcançou outro galho, balançou-se sobre ele e depois para um ainda mais alto. O que poderia ter transformado tão repentinamente sua ascensão prática do tronco gigante na ação rápida e cautelosa de seu desvio entre os galhos? Você ou eu poderíamos não ter visto nada, nem mesmo a pequena plataforma que um instante antes estava logo acima dele e que agora estava imediatamente abaixo, mas, enquanto ele balançava acima dela, deveríamos ter ouvido um rosnado ominoso. E então, quando a lua ficou momentaneamente descoberta, deveríamos ter visto tanto a plataforma, de forma tênue, quanto uma massa escura que jazia estendida sobre ela, uma massa escura que, em breve, à medida que nossos olhos se acostumassem à escuridão menor, tomaria a forma de Sheeta, a pantera. Em resposta ao rosnado do gato, um rosnado baixo, igualmente feroz, ressoou a partir do peito profundo do homem-símio, um rosnado de aviso que dizia à pantera que ela estava invadindo a toca do outro, mas Sheeta não estava com vontade de ser desalojada. Com o rosto erguido e rosnando, ele olhou furiosamente para o Tarmangani de pele marrom acima dele. Muito lentamente, o homem-símio avançou ao longo do galho até ficar diretamente acima da pantera. Na mão do homem estava a faca de caça de seu pai já falecido, a arma que primeiro lhe dera sua verdadeira ascendência sobre as feras da selva, mas ele esperava não ser forçado a usá-la, sabendo, como sabia, que mais batalhas na selva eram resolvidas por rosnados horríveis do que por combates de fato. A lei do blefe valendo tanto na selva quanto em outros lugares, apenas em questões de amor e comida, é que as grandes feras normalmente atacavam com presas e garras. Tarzan se apoiou no tronco da árvore e se inclinou mais perto de Sheeta. Ladrão de balos! Ele gritou. A pantera ergueu-se em posição sentada, seus dentes à mostra a apenas alguns metros do rosto provocador do homem macaco. Tarzan rosnou horrivelmente e golpeou o rosto do gato com sua faca. Eu sou Tarzan dos macacos. Rugiu. Este é o covil de Tarzan. Vá embora, ou eu vou matá-lo. Embora falasse na língua dos grandes macacos da selva, é duvidoso que Sheeta entendesse as palavras. Embora soubesse muito bem que o macaco sem pelos desejava assustá-lo para longe de seu posto bem escolhido, por onde criaturas comestíveis poderiam esperar passar em algum momento das vigílias da noite. Como um raio, o gato se ergueu e desferiu um golpe feroz contra seu algoz com grandes garras à mostra que poderiam muito bem ter arrancado o rosto do homem macaco se o golpe tivesse acertado, mas não acertou. O Tarzan foi ainda mais rápido que Sheeta. Quando a pantera voltou às quatro patas sobre a pequena plataforma, Tarzan desembainhou sua pesada lança e cutucou o rosto rosnante. E enquanto Sheeta defendia os golpes, os dois continuaram seu horrível dueto de rugidos e rosnados que gelavam o sangue. Levado à fúria, o gato decidiu imediatamente atacar aquele perturbador da sua paz, mas quando tentou pular para o galho onde Tarzan estava, encontrou sempre a ponta afiada da lança diante do seu rosto, e cada vez que caía de volta, era golpeado de forma cruel em alguma parte sensível, mas, finalmente, a raiva superando seu melhor julgamento, ele subiu pela grossa tronco até o próprio galho em que Tarzan estava. Agora os dois se enfrentavam em pé de igualdade, e Sheeta viu uma vingança rápida e um jantar tudo de uma vez. A criatura pelada parecida com um macaco, com aqueles pequenos dentes e garras frágeis, estaria indefesa diante dele. O galho pesado se curvou sob o peso das duas feras enquanto Sheeta avançava cautelosamente sobre ele e Tarzan recuava lentamente, rosnando. O vento havia aumentado até atingir a proporção de um vendaval, de modo que até os maiores gigantes da floresta balançavam, gemendo, sob sua força, e o galho no qual os dois se enfrentavam subia e descia como o convés de um navio à mercê da tempestade. Goro agora estava completamente oculto, mas relâmpagos vívidos iluminavam a selva em intervalos breves, revelando o sombrio quadro da paixão primitiva sobre o galho oscilante. Tarzan recuou, afastando Sheeta da base da árvore e levando-a para o galho afilado, onde seu equilíbrio se tornava cada vez mais precário. O gato, enfurecido pela dor das feridas de lança,
ultrapassava os limites da cautela. Já havia chegado a um ponto em que podia fazer pouco além de manter um pé firme, e foi neste momento que Tarzan decidiu atacar. Com um rugido que se misturava ao estrondo do trovão acima, ele saltou na direção da pantera, que só podia arranhar inutilmente com uma enorme pata enquanto se agarrava ao galho com a outra. Mas o homem macaco não entrou naquela parábola de destruição. Em vez disso, ele saltou acima de garras ameaçadoras e presas que se fechavam, girando no ar e pousando nas costas de Sheeta, e no instante do impacto sua faca cravou-se profundamente no lado pardo. Então Sheeta, impulsionado pela dor, ódio, raiva e pela primeira lei da natureza, enlouqueceu. Gritando e aranhando, tentou se voltar contra a criatura assim agarrada às suas costas. Por um instante, ele tombou sobre o galho que agora girava violentamente, agarrando-se freneticamente para se salvar, e então mergulhou para a escuridão com Tarzan ainda preso a ele. Quebrando galhos ao cair, os dois despencaram. Nem por um instante o homem macaco considerou largar seu apeto mortal sobre seu adversário. Ele havia entrado nas listas em combate mortal, fiel aos instintos primitivos da selva, a lei não escrita da selva. Um ou ambos deveriam morrer antes que a batalha terminasse. Sheeta, felina, aterrissou sobre 4 patas espalhadas, o peso do homem macaco esmagando contra a terra, a longa faca novamente cravada em seu lado. Uma vez, a pantera lutou para se levantar, mas apenas para afundar vivamente na terra. Tarzan sentiu os gigantescos músculos relaxarem sob ele. Sheeta estava morta. Levantando-se, o homem macaco colocou um pé sobre o corpo de seu inimigo vencido, ergueu o rosto em direção aos céus trovejantes e, enquanto o relâmpago brilhava e a chuva torrencial caía sobre ele, soltou o selvagem grito de vitória do gorila. Tendo alcançado seu objetivo e expulsado o inimigo de sua toca, Tarzan reuniu um punhado de grandes folhas e subiu para sua cama encharcada. Colocando algumas das folhas sobre os paus, deitou-se e cobriu-se contra a chuva com as outras, e apesar do uivo do vento e do estrondo do trovão, adormeceu imediatamente. Capítulo 2. A Caverna do Leão. A chuva durou 24 horas e, na maior parte do tempo, caía em torrentes, de modo que, quando cessou, a trilha que ele seguia foi completamente obliterada. Frio e desconfortável, era um Tarzan selvagem que percorria os labirintos da selva encharcada. Manu, o macaco, tremendo e tagarelando nas árvores úmidas, repreendia e fugia ao se aproximar dele. Até as panteras e os leões deixavam o Tarmangani rosnante passar sem ser incomodado. Quando o sol voltou a brilhar no segundo dia e uma ampla planície aberta deixou o calor pleno de Kudu inundar o corpo frio e castanho, o ânimo de Tarzan se elevou, mas ainda era uma criatura taciturna e ranzinza que avançava de maneira constante para o sul, onde esperava vivamente encontrar o rastro dos alemães. Ele estava agora na África Oriental Alemã e tinha a intenção de contornar as montanhas a oeste do Kilimanjaro, cujos picos acidentados ele estava mais do que disposto a evitar, e então girar para o leste ao longo do lado sul da cordilheira até a ferrovia que levava a Tanga, pois sua experiência entre os homens sugeria que seria em direção a essa ferrovia que as tropas alemãs provavelmente se concentrariam. 2 dias depois, das encostas sul do Kilimanjaro, ele ouviu o estrondo de canhões ao longe, a leste. A tarde tinha sido monótona e nublada e agora, enquanto ele passava por um desfiladeiro estreito, algumas grandes gotas de chuva começaram a respingar sobre seus ombros nus. Tarzan balançou a cabeça e rosnou em desaprovação, então lançou os olhos à procura de abrigo, pois já estava farto do frio e da chuva. Ele queria apressar-se na direção do barulho dos canhões, pois sabia que haveria alemães lutando contra os ingleses. Por um instante, seu peito se encheu de orgulho ao pensar que era inglês, e então balançou a cabeça novamente, de forma agressiva. Não, murmurou ele, Tarzan dos macacos não é inglês, pois os ingleses são homens e Tarzan é Tarmangani. Mas ele não conseguia esconder nem da sua tristeza nem do seu ódio taciturno pela humanidade em geral que seu coração se aquecia ao pensar que eram os ingleses que lutavam contra os alemães. Seu arrependimento era que os ingleses fossem humanos e não grandes macacos brancos, como ele vivamente se considerava. Amanhã, ele pensou, vou seguir por esse caminho e encontrar os alemães. E então se dedicou à tarefa imediata de descobrir algum abrigo da tempestade. Logo avistou a entrada baixa e estreita do que parecia ser uma caverna na base das falésias que formavam o lado norte do desfiladeiro. Com a faca desembainhada, aproximou-se cautelosamente do local, pois sabia que, se fosse uma caverna, provavelmente seria a toca de algum outro animal. Diante da entrada havia muitos fragmentos grandes de rocha de diferentes tamanhos, semelhantes a outros espalhados por toda a base da falésia, e Tarzan pensou que, se encontrasse a caverna desocupada, barricaria a porta e garantiria para si uma noite tranquila e pacífica dentro do interior protegido. Deixe a tempestade rugir lá fora, Tarzan permaneceria dentro até que ela cessasse, confortável e seco. Um pequeno filete de água fria escorria para fora pela abertura. Perto da caverna,
Tarzan se ajoelhou e cheirou o chão. Um rosnado baixo escapou dele e seu lábio superior se curvou para expor seus dentes de luta. Numa, murmurou, mas não parou. Numa podia não estar em casa, ele investigaria. A entrada era tão baixa que o homem macaco foi obrigado a se colocar de quatro antes de poder enfiar a cabeça na abertura, mas primeiro ele olhou. Ouviu e farejou em cada direção atrás de si e não seria pego de surpresa por aquele lado. Seu primeiro olhar dentro da caverna revelou um túnel estreito com luz do dia em sua extremidade mais distante. O interior do túnel não era tão escuro a ponto de o homem macaco não conseguir ver claramente que estava desocupado no momento. Avançando cautelosamente, ele rastejou em direção à extremidade oposta, plenamente consciente do que significaria se Numa de repente surgisse no túnel à sua frente, mas Numa não apareceu. E o homem macaco finalmente emergiu ao ar livre e se colocou de pé, encontrando-se em uma fenda rochosa cujas paredes íngremes se erguiam quase verticais por todos os lados. O túnel da garganta atravessando o penhasco e formando uma passagem do mundo exterior para uma grande cova ou desfiladeiro totalmente cercado por paredes íngremes de rocha. Exceto pela pequena passagem do desfiladeiro, não havia outra entrada para o cânion, que tinha cerca de 100 pés de comprimento e cerca de 50 de largura e parecia ter sido esculpido na rocha pelo cair da água durante longas eras. Um pequeno riacho da eterna nevasca do Kilimanjaro ainda escorria pela borda da parede rochosa na extremidade superior do cânion, formando uma pequena poça na base do penhasco, da qual um pequeno riacho serpenteava para baixo até o túnel pelo qual passava para o desfiladeiro além. Uma única grande árvore prosperava perto do centro do cânion, enquanto tufos de grama ressequida estavam espalhados aqui e ali entre as rochas do solo pedregoso. Os ossos de muitos animais grandes estavam espalhados, e entre eles havia vários crânios humanos. Tarzan ergueu as sobrancelhas. Um comedor de homens, murmurou ele. E pelas aparências, ele dominou este lugar por muito tempo. Hoje à noite, Tarzan tomará a toca do comedor de homens, e Numa pode rugir e resmungar do lado de fora. O homem símio havia avançado bem para dentro do desfiladeiro enquanto investigava seu entorno e agora, ao ficar perto da árvore, satisfeito de que o túnel seria um refúgio seco e silencioso para a noite, voltou-se para refazer seu caminho até a extremidade externa da entrada, para que pudesse bloqueá-la com pedras contra o retorno de Numa. Mas mesmo com esse pensamento, algo chegou aos seus ouvidos sensíveis que o congelou em uma imobilidade quase escultórica, com os olhos fixos na boca do túnel. Um momento depois, a cabeça de um enorme leão, emoldurada por uma grande juba negra, apareceu na abertura. Os olhos amarelados e esverdeados encararam, redondos e sem piscar, diretamente o Tarmangani invasor. Um rosnado baixo ecoou do seu peito profundo e os lábios se curvaram para trás, expondo os dentes poderosos. Irmão do Dango! Gritou Tarzan, irritado pelo fato de o retorno de Numa ter sido tão oportuno a ponto de frustrar seus planos de uma noite de repouso confortável. Eu sou Tarzan dos macacos, senhor da selva. Esta noite eu descanso aqui e vá embora. Mas Numa não foi embora. Em vez disso, ele soltou um rugido ameaçador e deu alguns passos na direção de Tarzan. O homem macaco pegou uma pedra e a lançou contra o rosto rosnante. Nunca se pode ter certeza sobre um leão. Este poderia fugir ao primeiro sinal de ataque. Tarzan havia enganado muitos em sua vida, mas não agora. O projétil atingiu Numa bem no focinho uma parte sensível da anatomia de um felino, e em vez de fazê-lo fugir, transformou-o em uma máquina furiosa de raiva e destruição. Seu rabo se levantou, rígido e ereto, e com uma série de rugidos terríveis ele avançou sobre os Tarmangani à velocidade de um trem expresso. Tarzan não chegou nem um instante tarde demais à árvore e se balançou para dentro de seus galhos, onde se agachou, lançando insultos ao rei das feras enquanto Numa percorria um círculo abaixo dele, rosnando e rugindo de raiva. Estava chovendo agora de verdade, aumentando o desconforto e a decepção do homem macaco. Ele estava muito irritado, mas, como apenas a necessidade direta o havia levado a entrar em combate mortal com um leão, sabendo como sabia que só tinha sorte e agilidade para enfrentar as terríveis probabilidades de músculos, peso, presas e garras, ele nem sequer considerou descer e se envolver em um duelo tão desigual e inútil apenas pela recompensa de um pouco mais de conforto. E assim ele permaneceu empoleirado na árvore enquanto a chuva caía constantemente e o leão caminhava em círculos por baixo, lançando um olhar ameaçador para cima a cada poucos passos. Tarzan examinou as paredes íngremes em busca de uma saída. Elas teriam confundido um homem comum, mas o homem macaco, acostumado a escalar, viu vários pontos onde poderia encontrar um apoio, precário possivelmente, mas suficiente para lhe dar razoável segurança de escapar se Numa se afastasse para a extremidade do desfiladeiro por um instante. Numa, no entanto, apesar da chuva, não dava sinais de abandonar sua posição, de modo que, por fim,
Tarzan realmente começou a considerar seriamente se não seria melhor arriscar uma batalha com ele em vez de permanecer mais tempo frio, molhado e humilhado na árvore. Mas mesmo enquanto ponderava sobre o assunto em sua mente, Numa se virou de repente e caminhou majestosamente em direção ao túnel sem sequer lançar um olhar para trás. No instante em que ele desapareceu, Tarzan caiu levemente ao chão do lado oposto da árvore e partiu em alta velocidade em direção ao penhasco. O leão mal havia entrado no túnel quando imediatamente recuou novamente, e girando como um relâmpago, disparou pelo desfiladeiro em ataque total atrás do homem macaco voador. Mas a vantagem de Tarzan era grande demais se ele conseguisse encontrar apoio com mãos ou pés na parede íngreme. Estaria seguro, mas caso escorregasse nas pedras molhadas, seu destino estaria selado, pois cairia diretamente nas garras de Numa, onde até mesmo o grande Tarmangari seria impotente. Com a agilidade de um gato, Tarzan subiu pela penha por cerca de 9 metros antes de parar. Encontrando um apoio seguro, deteve-se e olhou para baixo, para Numa, que pulava em uma tentativa selvagem e inútil de escalar a parede rochosa até sua presa. A 15 ou 20 pés do chão, o leão apenas subia para depois cair para trás, novamente derrotado. Tarzan observou por um momento, então iniciou uma ascensão lenta e cautelosa rumo ao cume. Várias vezes teve dificuldade em encontrar apoios, mas finalmente se ergueu sobre a borda, levantou-se, pegou um pouco de pedra solta, atirou em Numa e se afastou, encontrando uma descida fácil até a garganta. Ele estava prestes a continuar sua jornada na direção dos canhões ainda trovejando quando um pensamento repentino o fez parar e um meio sorriso surgiu em seus lábios. Virando-se, ele correu rapidamente de volta para a abertura externa do túnel de Numa. Perto dela, ele ouviu por um momento, e então começou rapidamente a recolher grandes pedras e empilhá-las dentro da entrada. Ele quase tinha fechado a abertura quando o leão apareceu por dentro, um leão muito feroz e irritado que batia, e arranhava as pedras e soltava rugidos poderosos que faziam a terra tremer, mas rugidos não assustavam Tarzan, o filho das selvas. No seio peludo de Kala, ele fechou seus olhos de criança para dormir inúmeras noites nos anos passados ao som de gêneros cruéis de rúgidos semelhantes. Raramente um dia ou noite de sua vida na selva e praticamente toda a sua vida fora passada na selva, ele não ouvirá o rugido de leões famintos, ou leões enfurecidos, ou leões amorosos. Tais sons afetavam Tarzan da mesma forma que a buzina de um automóvel pode afetar você se você estiver na frente do automóvel. Ela o alerta para se desviar. Se você não estiver na frente, mal a percebe. Figurativamente, Tarzan não estava na frente do automóvel, Numa não podia alcançá-lo e Tarzan sabia disso, então continuou deliberadamente a obstruir a passagem até que não houvesse mais possibilidade de Numa sair novamente. Quando terminou, fez uma careta para o leão escondido além da barreira e retomou seu caminho em direção ao leste. Um devorador de homens que não comerá mais homens, soliloquizou. Naquela noite, Tarzan deitou-se sob uma prateleira de pedra que se projetava. Na manhã seguinte, retomou sua jornada, parando apenas o tempo suficiente para fazer uma caça e saciar sua fome. Os outros animais selvagens comem e se escondem, mas Tarzan nunca deixou sua barriga interferir em seus planos. Nisso residia uma das maiores diferenças entre o homem macaco e seus companheiros das selvas e florestas. Os disparos à frente subiam e desciam durante o dia. Ele havia percebido que eram mais frequentes ao amanhecer e logo após o anoitecer e que, durante a noite, quase cessavam. No meio da tarde do segundo dia, ele se deparou com tropas se movendo em direção à frente. Pareciam ser grupos de ataque, pois conduzindo consigo cabras e vacas, e havia carregadores nativos carregando grãos e outros mantimentos. Ele viu que esses nativos estavam todos presos por correntes no pescoço, e também percebeu que as tropas eram compostas por soldados nativos em uniformes alemães. Os oficiais eram homens brancos. Ninguém viu Tarzan. Ainda assim ele estava aqui e ali entre eles por 2 horas. Ele examinou os distintivos em seus uniformes e viu que não eram os mesmos que ele havia tirado de um dos soldados mortos no bangalô e então seguiu à frente deles, sem ser visto na densa mata. Ele havia encontrado alemães e não os havia matado, mas era porque matar alemães em geral ainda não era o motivo principal de sua existência, agora era descobrir o indivíduo que matou sua companheira. Depois de cuidar dele, ele cuidaria do pequeno assunto de matar todos os alemães que cruzassem seu caminho, e ele queria que muitos o fizessem, pois os caçaria exatamente como caçadores profissionais caçam homens devoradores. À medida que se aproximava das linhas de frente, as tropas se tornavam mais numerosas. Havia caminhões e juntas de bois e todos os impedimentos de um pequeno exército, e sempre havia homens feridos andando ou sendo carregados para a retaguarda. Ele havia cruzado a ferrovia algum tempo atrás e julgava que os feridos estavam sendo levados para ela para transporte até um hospital de base, possivelmente, até Tanga,
na costa. Era crepúsculo quando ele chegou a um grande acampamento escondido nos sopés das montanhas Pari. Ao se aproximar por trás, ele o encontrou apenas levemente guardado e os poucos sentinelas que havia não estavam em alerta, tornando assim fácil para ele entrar depois que a escuridão caiu e rondar, escutando atrás das tendas, procurando alguma pista sobre o assassino de seu companheiro. Quando ele parou ao lado de uma tenda diante da qual estavam sentados vários soldados nativos, ouviu algumas palavras faladas em dialeto nativo que prenderam sua atenção instantaneamente. Os Vaziri lutaram como demônios, mas somos melhores lutadores e os matamos todos. Quando terminamos, o capitão veio e matou a mulher. Ele ficou do lado de fora e gritou com uma voz muito alta até que todos os homens fossem mortos. O subtenente Von Góes é mais corajoso. Ele entrou e ficou ao lado da porta gritando para nós, também com uma voz muito alta, e nos mandou pregar um dos Vaziri que estava ferido na parede. E então ele riu alto porque o homem sofria. Nós todos rimos. Foi muito engraçado. Como uma besta de presa, sombria e terrível, Tarzan agachava-se nas sombras ao lado da tenda. Que pensamentos atravessaram aquela mente selvagem? Quem pode dizer? Nenhum sinal externo de paixão era revelado pela expressão do rosto bonito. Os olhos frios e cinzentos denotavam apenas vigilância intensa. Logo, o soldado que Tarzan ouvirá primeiro levantou-se, e com uma palavra de despedida, afastou-se. Ele passou a menos de 3 metros do homem macaco e continuou em direção à parte traseira do acampamento. Tarzan seguiu-e, nas sombras de um arbusto, alcançou sua presa. Não houve som quando a besta humana saltou sobre as costas de sua vítima e a derrubou ao chão, enquanto dedos de aço se fechavam simultaneamente sobre a garganta do soldado, silenciando eficazmente qualquer grito. Pelo pescoço, Tarzan arrastou sua vítima bem para dentro do esconderijo dos arbustos. Não faça barulho, ele advertiu no próprio dialeto tribal do homem ao soltar sua mão da garganta do outro. O sujeito ofegou poiar, revirando os olhos assustados para cima para ver que tipo de criatura poderia ser aquela em cujo poder ele se encontrava. No escuro, ele só via um corpo marrom nu se inclinando sobre ele, mas ainda lembrava-se da força terrível dos músculos poderosos que haviam se fechado sobre sua respiração e o arrastado para os arbustos como se ele fosse apenas uma criança pequena. Se algum pensamento de resistência havia passado por sua mente, ele deve tê-lo descartado imediatamente, já que não fez nenhum movimento para escapar. Qual é o nome do oficial que matou a mulher no bangalô onde você lutou com os Vaziri? Perguntou Tarzan. Alpman Schneider, respondeu o negro quando conseguiu recuperar a voz. Onde ele está? Exigiu o homem macaco. Ele está aqui. Pode ser que esteja no quartel-gênero. Muitos dos oficiais vão para lá à noite para receber ordens. Leve-me até lá, ordenou Tarzan. E se eu for descoberto, eu o matarei imediatamente. Levante-se. O negro se levantou e conduziu o caminho por uma rota indireta de volta pelo acampamento. Várias vezes foram obrigados a se esconder enquanto os soldados passavam, mas, finalmente, chegaram a um grande monte de feno ensacado, de onde o negro apontou um edifício de 2 andares ao longe. Quartel-gênero, disse ele. Você não pode avançar mais sem ser visto. Há muitos soldados por perto. Tarzan percebeu que não podia seguir adiante na companhia do negro. Ele se virou e olhou para o homem por um momento, como se ponderasse que destino dar a ele. Você ajudou a crucificar Vazimbo. O Vaziri acusou em um tom baixo, mas não menos terrível. O negro tremeu, os joelhos fraquejando sob ele. Ele nos ordenou a fazer isso, imploro. Quem ordenou que fosse feito? Exigiu Tarzan. O subtenente Von Góes, respondeu o soldado. Ele também está aqui. Eu o encontrarei, respondeu Tarzan, com severidade. Você ajudou a crucificar Vazimbo, o Vaziri, e enquanto ele sofria, você ria. O sujeito cambaleou. Era como se, na acusação, ele também lesse sua sentença de morte. Sem outra palavra, Tarzan agarrou vivamente o homem pelo pescoço. Como antes, não houve grito. Os músculos gigantes tensionaram. Os braços se ergueram rapidamente. Com eles, o corpo do soldado negro que tinha ajudado a crucificar Vazimbo, o Vaziri, descreveu um círculo no ar 1, 2, 3 vezes, e então foi lançado de lado, e o homem macaco se voltou na direção do quartel-gênero do General Krop. Um único sentinela na parte de trás do edifício bloqueava o caminho. Tarzan rastejou, com a barriga no chão, em direção a ele, aproveitando a cobertura como só a fera predadora criada na selva consegue fazer. Quando os olhos do sentinela estavam voltados para ele, Tarzan se manteve colado ao chão, imóvel como pedra. Quando se virava, ele avançava rapidamente. Logo ele estava à distância de investir. Esperou até que o homem tivesse virado as costas mais uma vez, então se ergueu e avançou silenciosamente sobre ele. Invamente não houve som enquanto carregava o corpo morto em direção ao edifício. O andar de baixo estava iluminado, o de cima escuro. Pelas janelas,
Tarzan viu uma grande sala frontal e uma sala menor atrás dela. Na primeira havia muitos oficiais. Alguns se moviam conversando uns com os outros. Outros sentavam-se em mesas de campanha escrevendo. As janelas estavam abertas e Tarzan podia ouvir grande parte da conversa, mas nada que o interessasse. Era principalmente sobre os sucessos alemães na África e conjecturas sobre quando o exército alemão na Europa chegaria a Paris. Alguns diziam que o Kaiser, sem dúvida, já estava lá, e havia muita crítica à Bélgica. Na pequena sala nos fundos, um homem grande, de rosto vermelho, estava sentado atrás de uma mesa. Alguns outros oficiais também estavam sentados um pouco atrás dele, enquanto dois permaneciam em posição de sentido diante do general, que os interrogava. Enquanto falava, o general brincava com uma lâmpada a óleo que estava sobre a mesa à sua frente. De repente, houve uma batida à porta e um ajudante entrou na sala. Ele saudou e informou: "A senhorita Kircher chegou, senhor. Mande que ela entre", ordenou o general. E então acenou para os dois oficiais à sua frente em sinal de dispensa. A Fraulein, ao entrar, passou por eles na porta. Os oficiais na pequena sala se levantaram e saudaram, e a Fraulein reconheceu a cortesia com uma reverência e um leve sorriso. Ela era uma garota muito bonita. Mesmo o rude e sujo traje de equitação e a poeira incrustada em seu rosto não conseguiam esconder isso. E ela era jovem. Não poderia ter mais de 19 anos. Ela avançou até a mesa atrás da qual o general estava, e tirando um papel dobrado do bolso interno de seu casaco, entregou-lhe. "Sente-se, Fraulein", disse ele, e outro oficial trouxe uma cadeira para ela. Ninguém falou enquanto o general lia o conteúdo do papel. Tarzan avaliou as várias pessoas na sala. Ele se perguntou se uma delas poderia ser o Hauptmann Schneider, pois dois deles eram capitães. A garota ele julgou pertencer ao departamento de inteligência, um espiã. Sua beleza não lhe provocava nenhum encanto, sem um pingo de remorso. Ele poderia ter quebrado aquele pescoço jovem e bonito. Ela era alemã e isso era suficiente, mas ele tinha um trabalho mais importante a fazer. Ele queria o Hauptmann Schneider. Finalmente, o general levantou os olhos do papel. "Bom", disse ele à garota, e então a um de seus assistentes: "Chame o Major Schneider." Major Schneider. Tarzan sentiu os pelos da nuca se eriçarem. Já haviam promovido a besta que havia assassinado sua companheira sem dúvida. O haviam promovido por aquele mesmo crime. O ajudante deixou a sala e os outros entraram em uma conversa geral da qual ficou evidente para Tarzan que as forças da África Oriental alemã superavam muito os britânicos e que estes estavam sofrendo pesadamente. O homem macaco ficou tão escondido em um aglomerado de arbustos que podia observar o interior da sala sem ser visto de dentro, enquanto estava ao mesmo tempo oculto da vista de qualquer pessoa que por acaso passasse pelo posto do sentinela que ele havia matado. Momentaneamente, ele esperava que uma patrulha, um reforço aparecesse e descobrisse que o sentinela estava desaparecido, quando então sabia que uma busca imediata e minuciosa seria realizada. Impacientemente, ele aguardava a chegada do homem que procurava, e, por fim, foi recompensado com o reaparecimento do ajudante que havia sido enviado para buscá-lo, acompanhado de um oficial de estatura mediana com bigodes ferozes e eretos. O recém-chegado caminhou até a mesa, parou e saudou, fazendo seu relatório. O general reconheceu a saudação e se voltou para a garota. "Fraulein Kircher", disse ele, "permita-me apresentar o Major Schneider." Tarzan esperou para não ouvir mais nada. Colocando a palma da mão no peitoril da janela, ele saltou para dentro da sala em meio a uma companhia estupefata de oficiais do Kaiser. Com um passo ele estava à mesa, e com um gesto de mão, derrubou o lampião no barrigão do general que, em seu esforço louco para escapar da cremação, caiu para trás, cadeira e tudo, no chão. Dois dos ajudantes pularam sobre o homem macaco, que pegou o primeiro e o lançou na cara do outro. A garota havia saltado de sua cadeira e estava encostada na parede. Os outros oficiais gritavam por guarda e por ajuda. O objetivo de Tarzan se concentrava em um único indivíduo e ele nunca perdeu de vista. Livre do ataque por um instante, ele agarrou o Major Schneider, jogou-o sobre o ombro e saiu pela janela tão rapidamente que a multidão atônita mal podia perceber o que havia acontecido. Um único olhar lhe mostrou que o posto do sentinela ainda estava vazio, e, um momento depois, ele e sua carga estavam nas sombras do depósito de feno. O Major Schneider não havia dado nenhum grito pela excelente razão de que seu fôlego estava bloqueado. Agora, Tarzan soltou o apeto o suficiente para permitir que o homem respirasse. "Se você fizer algum som, será estrangulado novamente", disse ele. Cautelosamente e com infinita paciência, Tarzan passou pelo posto avançado final. Forçando seu cativo a andar à sua frente, ele avançou para o oeste até que, já tarde da noite, atravessou novamente a ferrovia, onde se sentiu razoavelmente seguro de ser descoberto. O alemão havia xingado, resmungado, ameaçado e feito perguntas,
mas sua única resposta foi outro empurrão da afiada lança de guerra de Tarzan. O homem macaco conduzia como se conduziria um pouco, com a diferença de que teria mais respeito e, portanto, mais consideração por um porco. Até então, Tarzan tinha dado pouca atenção aos detalhes da vingança. Agora, ele ponderava qual forma o castigo deveria tomar. De apenas uma coisa ele tinha certeza: deveria terminar em morte. Como todos os homens corajosos e criaturas valentes, Tarzan tinha pouca inclinação natural para tortura nenhuma, na verdade, mas este caso era único em sua experiência. Um senso inerente de justiça exigia olho por olho, e seu recente juramento demandava ainda mais. Sim, a criatura deveria sofrer assim como ele havia causado sofrimento a Jane Clayton. Tarzan não podia esperar fazer o homem sofrer como ele havia sofrido, já que a dor física talvez nunca se aproxime da delicadeza da tortura mental. Durante toda a longa noite, o homem símio instigava o exausto, e agora aterrorizado Uno. O silêncio horrível de seu captor afetava os nervos do alemão. Se ele ao menos falasse, repetidas vezes, Schneider tentou forçar ou persuadir uma palavra dele, mas o resultado era sempre o mesmo silêncio contínuo e uma picada cruel e dolorosa da ponta da lança. Schneider estava sangrando e machucado. Estava tão exausto que cambaleava a cada passo, e frequentemente caía apenas para ser empurrado de volta aos pés por aquela lança aterrorizante e implacável. Só de manhã Tarzan tomou uma decisão, e ela lhe veio como uma inspiração do alto. Um sorriso lento tocou seus lábios e ele imediatamente procurou um lugar para se deitar e descansar. Ele queria que seu prisioneiro estivesse em condições agora para o que o esperava. À frente havia um riacho que Tarzan tinha atravessado no dia anterior. Ele conhecia a parte rasa como um local para beber água e um ponto provável para uma caçada fácil. Sinalizando para o alemão permanecer em silêncio, os dois se aproximaram do riacho silenciosamente. Pela trilha de caça, Tarzan viu alguns cervos prestes a sair da água. Ele empurrou Schneider para a vegetação de um lado, e agachando-se ao seu lado, esperou. O alemão observava o gigante silencioso com olhos perplexos e assustados. No novo amanhecer, ele, pela primeira vez, conseguiu observar bem seu captor. Se antes estava confuso e com medo, essas sensações não se comparam ao que sentiu agora. Quem é o que poderia ser esse quase nu, branco selvagem? Ele ouvirá falar apenas uma vez quando o alertou para ficar em silêncio, e depois em excelente alemão e nos tons bem modulados da cultura. Ele o observava agora enquanto o sapo fascinado observava a cobra que estava prestes a devorá-la. Ele viu os membros graciosos e o corpo simétrico, imóvel como uma estátua de mármore, enquanto a criatura se agachava escondendo a folhagem coberta de folhas. Nenhum músculo, nenhum nervo se moveu. Ele viu os cervos vindo lentamente pela trilha, a favor do vento e desavisado. Ele viu um cervo passar, um velho cervo, e então um jovem e rechonchudo apareceu em frente ao gigante em emboscada, e os olhos de Schneider se arregalaram e um grito de terror quase escapou de seus lábios ao ver a ágil fera ao seu lado pular direto para a garganta do jovem cervo e ouvir daqueles lábios humanos o rugido de caça de uma fera selvagem. O cervo caiu e Tarzan e seu cativo tiveram carne. O homem macaco comeu-a crua, mas permitiu que o alemão acendesse uma fogueira e cozinhasse sua parte. Os dois ficaram deitados até tarde da tarde, e então retomaram a viagem mais uma vez, uma viagem que era tão horrível para Schneider por causa de sua ignorância sobre o destino que às vezes ele se arrastava aos pés de Tarzan implorando por uma explicação e por misericórdia. Mas o homem macaco seguia adiante em silêncio, cutucando o rã enfraquecido sempre que este vacilava. Era meio-dia do terceiro dia antes de alcançarem seu destino. Após uma subida íngreme e uma curta caminhada, eles pararam à beira de um penhasco precipitado e Schneider olhou para baixo, para um desfiladeiro estreito, onde uma única árvore crescia ao lado de um pequeno riacho e gramíneas esparsas rompiam um solo coberto de pedras. Tarzan fez um gesto para que ele se aproximasse da borda, mas o alemão recuou, aterrorizado. O homem macaco o agarrou e o empurrou bruscamente em direção à beira. Disse ele. Era a segunda vez que falava em 3 dias e talvez seu próprio silêncio, ominoso por si só, tivesse feito mais para despertar terror no coração do Boche do que mesmo a ponta da lança, sempre pronta como sempre estava. Schneider olhou com medo sobre a borda, mas estava prestes a tentar o salto quando Tarzan o deteve. Eu sou Lord Greystoke, disse ele. Foi sua esposa que você assassinou no país dos Vaziri. Agora você vai entender por que vim atrás de você. Disse. O alemão caiu de joelho. Eu não matei sua esposa, gritou ele. Tem piedade, eu não matei sua esposa. Eu não sei de nada sobre. Disse. Estalou Tarzan,
levantando a ponta de sua lança. Ele sabia que o homem estava mentindo e não se surpreendeu com isso. Um homem que mataria sem motivo também mentiria por menos. Schneider ainda hesitou e implorou. O homem macaco o empurrou com a lança e Schneider deslizou temerosamente pelo topo e começou a descida perigosa. Tarzan o acompanhou e ajudou nos trechos mais difíceis até que finalmente estavam a poucos metros do fundo. Fique quieto agora, alertou o homem macaco. Ele apontou para a entrada do que parecia ser uma caverna no final do desfiladeiro. Há um leão faminto lá dentro. Se você conseguir alcançar aquela árvore antes que ele te descubra, terá vários dias a mais para aproveitar a vida. Então, quando estiver fraco demais para se segurar nos galhos da árvore, Numa, o comedor de homens, se alimentará novamente pela última vez. Ele empurrou Schneider do seu ponto de apoio para o chão abaixo. Agora corra, disse ele. O alemão, tremendo de terror, começou a correr em direção à árvore. Ele quase alcançou quando um rugido horrível irrompeu da boca da caverna, e quase simultaneamente, um leão magro e faminto, enlouquecido pela fome, saltou para a luz do dia no desfiladeiro. Schneider tinha apenas alguns metros a percorrer, mas o leão voou pelo chão tentando contorná-lo, enquanto Tarzan observava a corrida com um leve sorriso nos lábios. Schneider venceu por uma margem estreita, e quando Tarzan escalou o penhasco até o cume, ouviu atrás de si, misturado ao rugido do felino frustrado, o tagarelar de uma voz humana que, ao mesmo tempo, era mais bestial que a do próprio animal. À beira do penhasco, o homem macaco se virou e olhou para o desfiladeiro. Alto na árvore, o alemão se agarrava desesperadamente a um galho sobre o qual seu corpo se estendia. Abaixo dele estava Numa esperando. O homem macaco ergueu o rosto para o sol, e de seu poderoso peito surgiu o selvagem grito de vitória do macaco-búfalo. Capítulo 3. Nas linhas alemãs, Tarzan ainda não havia se vingado completamente. Havia milhões de alemães ainda vivos suficientes para manter Tarzan agradavelmente ocupado pelo resto de sua vida, e ainda assim não o bastante, caso ele os matasse todos, para compensá-lo pela grande perda que sofrerá. Nem a morte de todos aqueles milhões de alemães poderia trazer de volta seu amado. Enquanto estava no acampamento alemão nas montanhas Pari, que ficam logo a leste da linha de fronteira entre a África Oriental alemã e a britânica, Tarzan tinha ouvido o suficiente para sugerir que os britânicos estavam levando a pior na luta na África. A princípio, ele dava pouca atenção ao assunto, pois, após a morte de sua esposa, o único laço forte que o mantinha ligado à civilização, ele havia renunciado toda a humanidade, considerando-se não mais homem, mas sim macaco. Depois de lidar com Schneider de forma satisfatória dentro do que estava ao seu alcance, ele contornou o Kilimanjaro e caçou nos contrafortes ao norte daquela montanha imponente, já que descobrira que na vizinhança dos exércitos não havia caça alguma. Algum prazer ele obtinha ao evocar imagens mentais de tempos em tempos do alemão que havia deixado nos galhos da árvore solitária no fundo do desfiladeiro de paredes altas onde estava preso o leão faminto. Ele podia imaginar o tormento mental do homem à medida que enfraquecia pela fome e enlouquecia de sede, sabendo que mais cedo ou mais tarde ele cairia exausto no chão, onde o aguardava o esquelético comedor de homens. Tarzan se perguntou se Schneider teria coragem de descer até o pequeno riacho para beber água caso Numa saísse do desfiladeiro e entrasse na caverna, e então ele imaginou vivamente a corrida louca até a árvore quando o leão atacasse para capturar sua presa, como ele tinha certeza de que aconteceria, já que o desajeitado alemão não poderia descer até o riacho sem fazer pelo menos algum pequeno barulho que atraísse a atenção de Numa. Mas até esse prazer empalidecia. E cada vez mais o homem macaco se pegava pensando nos soldados ingleses lutando contra grandes probabilidades e, especialmente, no fato de que eram os alemães que os derrotavam. O pensamento fez baixar a cabeça e rosnar, e isso preocupou um pouco, talvez, porque ele estava achando difícil esquecer que era inglês quando só queria ser um macaco. E finalmente chegou o momento em que ele não suportava mais a ideia de alemães matando ingleses enquanto ele caçava em segurança a uma marcha escassa de distância. Decidido, ele partiu na direção do acampamento alemão, sem um plano bem definido, mas com a ideia geral de que, uma vez próximo ao campo de operações, poderia encontrar uma oportunidade para incomodar o comando alemão como tão bem sabia fazer. Seu caminho o levou ao longo da garganta, perto do desfiladeiro onde havia deixado Schneider, e cedendo à curiosidade natural, escalou os penhascos e chegou à beira do desfiladeiro. A árvore estava vazia, e não havia sinal de Numa, o leão. Pegando uma pedra, ele atirou no desfiladeiro, onde ela rolou até a própria entrada da caverna. Instantaneamente, o leão apareceu na abertura, mas era um leão tão diferente da grande fera elegante que Tarzan havia capturado lá 2 semanas antes. Agora ele estava magro e emaciado, e quando caminhava, cambaleava. Onde está o alemão? Gritou Tarzan. Ele era bom de comer,
ou apenas um saco de ossos quando escorregou e caiu da árvore. Numa rosnou. Você parece com fome, Numa, continuou o homem macaco. Você deve estar com muita fome para comer toda a grama do seu covil e até a casca da árvore, até onde conseguia alcançar. Quer outro alemão? E, sorrindo, ele se afastou. Poucos minutos depois ele se deparou de repente com Bara, o cervo, dormindo sob uma árvore. E como Tarzan estava com fome, fez uma rápida caçada e, agachando-se ao lado de sua presa, começou a se alimentar até se fartar. Enquanto roía o último pedaço de um osso, seus ouvidos atentos captaram o passo furtivo de patas atrás dele, e ao se virar, ele se deparou com Dango, a hiena, aproximando-se sorrateiramente. Com um rosnado, o homem macaco pegou um galho caído e atirou no animal sorrateiro. Vá embora, comedor de carniça! Ele gritou, mas Dango estava faminto, e sendo grande e poderoso, apenas rosnou e circulou lentamente, como se estivesse observando uma oportunidade para atacar. Tarzan dos macacos conhecia Dango ainda melhor do que Dango se conhecia. Ele sabia que a fera, tornada selvagem,